Testemunhar violência doméstica na infância é um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno mental na idade adulta. E esse é o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje. Em especial porque nessa semana foi publicado um artigo canadense sobre o tema, com mais de 17 mil pessoas entrevistadas. Além disso, também nessa semana, o STJ aumentou a pena base de um agressor que cometeu violência doméstica contra a mulher na frente de filhas e filhos. Eu sou Regina Lúcia Nogueira, neurocientista e psicóloga clínica. Vamos lá? Testemunhar violência doméstica na infância e risco de transtorno mental na idade adulta. O estudo sobre o qual eu falei foi publicado numa importante revista científica com foco em violência familiar, onde foi demonstrada essa associação entre testemunhar violência doméstica na infância e esse risco aumentado para o desenvolvimento de transtorno mental na idade adulta. Então, um dos dados desse estudo é que crianças que testemunharam cronicamente violência doméstica foram mais suscetíveis a desenvolver transtorno mental na vida adulta. Em especial, eles avaliaram o transtorno depressivo maior. Então, dentre dessas crianças que adoeceram, mais que 22%, ou seja, uma em cada 5 crianças desenvolveram transtorno depressivo maior. Quando você compara o desenvolvimento de transtorno depressivo maior em crianças que não testemunharam violência doméstica de 9,1%, em relação a transtornos de ansiedade, mais que 15% dessas crianças, quando você compara de novo com crianças que não testemunharam, é menos da metade em relação a isso, ou seja, 7,1% das crianças que desenvolvem transtornos de ansiedade. E em relação ao transtorno por uso de substâncias, uma em cada criança desenvolveu mais que 25% versus 19,2% em crianças que não testemunharam violência doméstica. Esse estudo não traz apenas esses dados, esses dados que nos impressionam tanto, que nos assustam tanto, mas eles observaram também que parte das crianças que testemunharam cronicamente violência doméstica mantiveram saúde mental na vida adulta. E eles investigaram o que poderia estar presente ou qual é o fator de proteção que favorecia essa resiliência. E eles encontraram que as crianças com maiores chances de manter a saúde mental na vida adulta, mesmo tendo testemunhado violência doméstica crônica, foram aquelas que receberam maior apoio social. E vamos entender o que é esse apoio social. O apoio social, eles usaram um instrumento psicométrico para mensurar isso, mas o que foi considerado apoio social foram 6 diferentes funções sociais ou provisões que podem ser obtidas a partir de relacionamentos interpessoais. E são eles: o apego, que é um vínculo emocional a partir do qual o indivíduo alcança uma sensação de segurança, paz e intimidade. Orientação, ou seja, se essas crianças acessavam aconselhamento ou informação. Aliança confiável, se essas crianças tinham ajuda em momentos de necessidade. Garantia de valor, se elas recebiam apreciação quanto à sua competência, habilidades e valor. Oportunidade de aconselhamento, se elas tinham acesso a uma fonte de apoio e se elas acessavam integração social, que é sentir-se pertencendo a um grupo com o qual ela compartilha interesses e atividades sociais comuns. E o que foi considerado nesse estudo saúde mental? Foi ausência de doença mental e de dependência de substâncias, felicidade ou satisfação com a vida. Para isso, eles utilizaram outros instrumentos psicométricos para mensurar, e relato de bem-estar psicológico e social. Então, para saber mais, esse é o estudo que eu estou citando, e eu queria citar também uma fala da pesquisadora principal do estudo, que ela diz: nosso estudo destaca a necessidade de mais pesquisa sobre intervenções para transtornos mentais, transtornos por uso de substâncias
isolamento social entre aqueles que testemunharam cronicamente violência doméstica, com o objetivo de que uma maior proporção daqueles que vivenciaram essas adversidades na infância obtenham uma saúde mental. Ou seja, constatado que crianças vivenciaram ou estão vivenciando o testemunhar violência doméstica, além da prevenção, além da intervenção da violência doméstica, essas crianças já precisam receber cuidados diferenciados. Esse não é o único estudo sobre o tema, então eu quero convidar vocês também para assistir uma palestra que eu ministrei em 2019, exatamente sobre o impacto da violência doméstica sobre a saúde física e cerebral das vítimas, e eu já começava a destacar também dos seus filhos e também das suas filhas, convido vocês a assistir. Convido também a quem se interessa pelo tema a assistir essa palestra que eu ministrei no 13º Fórum de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que ocorreu em 2021, onde é exatamente proposto que seja valorado como circunstância judicial desfavoráveis a fixação da pena base do réu, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que o STJ julgou nesta semana. Nessas apresentações, alguns aspectos que eu pontuo e que eu também tenho post sobre o tema é sobre o impacto das experiências adversas na infância. E observe que dentre as experiências adversas da infância já é pontuado disfunções em casa, como mãe vítima sendo vítima de violência doméstica. Outro aspecto importante a ser destacado, que é chamado a árvore do trauma, é que quanto mais precoce as crianças enfrentam essas vivências traumáticas e não recebem tratamento adequado, maior será o impacto sobre o seu desenvolvimento. E essa árvore do trauma é para mostrar, né? Na idade adulta, o impacto seria equivalente, né, a você danificar a folha de uma árvore. Quando você está falando em crianças mais jovens, então quanto mais jovem seria o equivalente, por exemplo, a você prejudicar a raiz de uma árvore em desenvolvimento. Ainda dentro desse tema, esse é um post que eu também trago nas palestras sobre esses efeitos da violência doméstica sobre filhos e filhas. Já lembrando que mesmo quando as crianças apenas, entre aspas, testemunham a violência, já é possível identificar na vida adulta maior número de sintomas de trauma, problemas comportamentais, aumento do risco do alcoolismo, aumento do risco do uso de drogas ilícitas, mais afeto deprimido, mais redução do funcionamento adaptativo, regulação emocional disfuncional, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de atenção, prejuízo nas relações interpessoais, aumento do risco dessas crianças se tornarem também perpetuadoras de violência e redução nas habilidades de resolução de problema. Aqui trago sobre a decisão do STJ, comentado pela professora doutora Alice Bianchini, que foi, no caso de violência doméstica contra a mulher cometido na frente de filhas e filhos, ter resultado em aumento na pena base para o agressor. Nesse caso, o réu foi condenado com base na Lei Maria da Penha e teve a pena aumentada a partir da reprovabilidade da sua conduta. Convido vocês a lerem os comentários da professora Alice Bianchini. E aqui quero destacar, que embora essa decisão tenha sido nessa semana, em dezembro de 2021, no 13º Fonavide, ou seja, no Fórum Nacional de Juízas
e juízes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que eu tive o privilégio de participar, foi aprovado por unanimidade o enunciado 59, que é: a violência praticada contra a mulher na presença dos filhos e filhas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável, que foi o que nós vimos, o que nós vimos hoje, nessa semana, na decisão do STJ. Esse foi mais um tema dentro da série Conhecimentos Científicos para Melhores Decisões Clínicas e Não Clínicas. Alimente bem o seu cérebro.